Pegue sua Bíblia comigo e abra no livro de Daniel, capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, eu estava às margens do grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho e os seus lombos ungidos com o ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como de berilo e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés como o brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só e tive esta grande visão, e não restou força em mim, desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou e fez que me levantasse, tremendo, sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele disse: Daniel, homem muito amado, atende as palavras que eu vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eu te fui enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, pus-me em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. O príncipe do reino da Pérsia, porém, me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Falando ele comigo essas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. Então uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios, abri a boca e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me restou força alguma. Como pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Já não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. Então um semelhante a um homem me tocou outra vez e me fortaleceu. Disse ele: não temas, homem muito amado. Pai seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. Falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu senhor, porque me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, virá o príncipe da Grécia. Eu, porém, te declararei o que está escrito na escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. É o profeta Abacuque quem diz que: vede, não vos espanteis, porque eu faço hoje, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias tal obra que vós não crereis quando vos for contada. Sabe aqueles episódios que você não foi testemunha ocular e que você disse: não pode, não é possível. Então um autor em Hebreus vai dizer, repetindo as palavras do profeta Ageu, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. O que a Bíblia está descrevendo é um
terremoto, um verdadeiro abalo no reino terreno, como também no reino celestial. E esse abalo nos céus e na terra é uma promessa. É uma promessa. Porque é Deus quem está sacudindo e não o diabo. O Salmo 46 diz: Ele faz abalar a terra. E a continuação do texto de Hebreus diz que Ele abala para que somente as coisas inabaláveis permaneçam de pé. Então Deus está promovendo mudanças, choques tectônicos no céu, onde o diabo está sendo tirado da sua posição nos lugares celestiais. E segundo a Bíblia, ele está sendo lançado por terra. Lançado por terra. É Jesus quem fala: eu vi a Satanás caindo do céu como um raio, e eis que vos dei autoridade para pisardes sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. E é Paulo quem diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, e a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então a geografia do governo, do domínio, está sendo disputada por homens que nasceram de novo contra espíritos. E o texto que eu acabei de ler descreve a batalha em detalhes. Não em tantos detalhes como nós gostaríamos de ter, né? Mas o que a Bíblia diz é que um homem em jejum e oração por 21 dias fez com que os céus tremessem. E ele diz: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para buscar-me, as tuas palavras foram ouvidas e eu vim por causa das tuas palavras. Desde o seu primeiro dia de jejum, Daniel, quando você começou, eu vim, mas eu fui resistido por 21 dias pelos príncipes, os reis da Pérsia. Entidades espirituais estavam impedindo a resposta que Daniel estava buscando. Mas em 21 dias, diz a Bíblia, que chegou um reforço poderoso de um arcanjo chamado Miguel, o príncipe, segundo a Bíblia, de Israel. O príncipe. E aquele bloqueio foi rompido. E o que acontece é que o anjo vai descrever o que vai acontecer nos últimos dias, o que seria um aviso para o mundo e uma promessa para nós. Na verdade, este é o nosso maior momento como igreja hoje. E nós estamos recebendo agora mesmo um reino que não pode ser abalado. O texto diz que ele vai abalar todas as coisas, e nós pertencemos a um reino que não pode se abalar. Que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Então somos um reino que não pode ser abalado, manifestando-se em tempos de abalo. O reino de Deus se manifesta em tempos de abalo, porque quando essas estruturas se mexem, quando esses poderes são confrontados, inevitavelmente nós vamos sentir a atmosfera mudar. E fenômenos naturais e espirituais vão acontecer. Então o abalo não é um sinal de derrota. Crises pelas quais o mundo está passando não é sinal de que nós estamos perdendo. É uma estratégia para remover o temporário e revelar o eterno. Os reinos invisíveis estão sendo abalados. Eu vou repetir essa frase. Os reinos invisíveis estão sendo abalados. Então o colapso econômico reposiciona a riqueza em outras mãos. Nós teremos um despertar espiritual em meio às batalhas espirituais, como diz Isaías 60. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Mas as pessoas estão muito focadas no verso 2. É isso que as pessoas com mania de conspiração, de nova ordem mundial, e que tem muito valor no anticristo, a besta e o sinal da besta,
elas estão focadas no verso 2, mas elas deveriam ler o texto inteiro, porque o verso 2 vai dizer: as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. E o verso 3 diz: as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então o que nós temos? Nós precisamos aprender a navegar nesses tempos turbulentos. E tudo o que a Bíblia descreve é que nós precisamos realmente entender os tempos. E nós temos que começar a lidar desbancando o espírito da Grécia, porque é isso que o anjo diz para Daniel: eu vou voltar, lutarei contra os príncipes da Pérsia ainda, e depois lutarei contra o príncipe da Grécia. Entenda que depois na Bíblia não há nenhuma descrição que o príncipe da Grécia deixou de operar em algum momento. Os impérios caíram e a Grécia se misturou a Roma. Se Roma venceu a batalha militar contra a Grécia, Grécia venceu a batalha cultural contra Roma. Então os romanos abraçaram todo o panteão dos deuses gregos e toda a sua filosofia, e essa filosofia foi introduzida dentro da fé cristã por muitas doutrinas que foram misturadas. E até hoje a nossa batalha é contra o príncipe da Grécia. Em Zacarias capítulo 9 vai dizer isso com mais detalhes: voltai à fortaleza, ó prisioneiros de esperança, também vos anuncio que vos restituirei em dobro. Nós estamos aqui numa celebração da restituição, e Deus está dizendo: vou restituir em dobro. Vocês que têm esperança, que estão presos de esperança, eu vou devolver a você o dobro. Faça as contas e veja quanto que é o dobro do que você perdeu nos últimos anos, nas últimas décadas, ou até mesmo da sua família, de coisas que ela perdeu quando você nem havia nascido. Verso 13 diz: porque para mim curvei Judá como um arco, e enchi de Efraim, suscitarei a teus filhos. Ó Sião. E quando aparece Judá e Efraim, nós temos aqui um sentido: Judá é louvor, é adoração; Efraim é Deus multiplica, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Está falando sobre a batalha de duas culturas, de duas cosmovisões. Hoje duas culturas estão em enfrentamento, duas cidades que lutam pela influência do mundo: Jerusalém e Atenas. Jerusalém, a cultura da esperança; Atenas, a cultura da tragédia. Uma cultura que transcende, uma cultura imanente. Eu estava lendo hoje algumas anotações minhas sobre a doutrina progressista, e que veio se desenvolvendo ao longo dos séculos, e especialmente teve o seu ponto alto no iluminismo, na Revolução Francesa, e agora com os inteligentinhos nas faculdades, especialmente o Yuval Noah Harari e seu Homo Deus, e o Sapien, uma breve história do mundo. E tudo isso é trazer a realidade simplesmente para um ambiente físico material, e não transcendente, espiritual, metafísico. Tentar fazer explicações formatados em pensamentos quadrados. Veja Nicodemos lá na Bíblia. Poderia eu voltar ao ventre da minha mãe e ela me conceber outra vez? Delinear o mundo de maneira cartesiana, fria, matemática. Você abre a Bíblia no Antigo Testamento e você vai ver o movimento de anjos, como eu agora li, que está explicando o fenômeno
das guerras dos impérios que estão lutando entre si. A Grécia e a Pérsia estavam em guerra, e a Bíblia está descrevendo que por detrás das cortinas haviam forças espirituais que estavam batalhando. Então a guerra não é a guerra simplesmente que você vê, existe uma outra batalha que você não está vendo. Quantos estão comigo aqui hoje? E a cultura judaica, ela é transcendente desde o início, já que ela pensava em termos de um mundo apenas e não dois mundos. Não havia um mundo espiritual e outro material. Não havia um mundo eterno e outro temporal. Não havia simplesmente um mundo que é o céu e outro mundo que é a terra. Essas coisas se conversam, essas coisas se comunicam, porque elas fazem parte da mesma criação. Já não é o mesmo pensamento de Platão ou do gnosticismo. E para você entender um pouquinho mais disso, se você quiser, você pode ler o meu livro Metanoia, que está ali no final, onde eu dou mais detalhes sobre essa batalha. Mas o meu ponto hoje é que a influência do pensamento helênico foi e é o maior desafio da igreja do início da cristandade até os dias de hoje. Quando nós pensamos de maneira cartesiana, matemática e fria, e não temos uma mente que se expande além do que se mostra à superfície, nós estamos andando como homens naturais, e o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito Santo porque eles são loucura. Então a influência na igreja foi a mistura do paganismo, da filosofia dos gregos, com a fé cristã. E historicamente nós nos movemos de uma mentalidade judaica para uma mentalidade grega. Nós temos uma mentalidade tradicional monástica. Se nós vamos lidar com o espírito da Grécia, nós vamos ter que lidar com essa perspectiva de que a existência está dividida entre mundos, material e espiritual, que se opõem um ao outro. Essa é a história do demiurgo. O mundo material é bom, é mau, o mundo espiritual é bom. A ideia de que, então, a riqueza é ruim, então vamos fazer votos de pobreza. A ideia de que ser um monge é ser superior, no sentido de que se você está casado, você não tem a mesma consagração, o mesmo nível de espiritualidade de que um homem que se separou e foi viver sozinho. Quando a Bíblia descreve que o casamento é a célula principal de uma sociedade e que famílias fortes constroem civilizações fortes. Quantos aqui são eunucos? Eu nunca, né? A ideia, portanto, é que quanto mais rico você for, menos espiritual você pode ser. Nós somos uma sociedade que glorifica a pobreza ao mesmo tempo que vive na avareza. A mulher do vaso de alabastro foi criticada por Judas, porque despejou o salário de um ano no corpo de Jesus. E alguém olhou para aquilo e disse: desperdício. Quem foi que começou o coro? O Judas. 300 denários era o custo daquele vaso. Judas vendeu Jesus pelo dízimo, 30 moedas. Eu sempre desconfio muito de quem defende a pobreza em nome dos pobres. Muitos de nós pensamos que temos que ser como um monge, quando na visão judaica de mundo, no judaísmo, a pobreza é pior do que 50 feridas. Está escrito ali, a pobreza é pior do que 50 pragas. No ano de 1993, há 31 anos atrás, eu comprei uma Bíblia anotada na época, aquela Bíblia da moda. Cada ano tinha uma Bíblia que era lançada de referência. Eu falei: eu quero saber qual é a realidade sobre riqueza e pobreza na Bíblia. Havia uma crítica contundente contra o tal do evangelho da prosperidade. Então eu queria saber se existia a prosperidade do evangelho, o que era diferente do evangelho da prosperidade, e se realmente nós tínhamos que abdicar dos bens físicos, materiais, da riqueza, para ser
de fato leais a Deus, fiéis a Deus. E quando eu abri a Bíblia, Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, o deleite. Tinha tudo que eles precisavam. Eles estavam abastecidos, eles estavam supridos, eles estavam abençoados. Eles foram expulsos do jardim porque pecaram. E quando Deus chamou a Abraão, Deus fez de Abraão um homem muito rico. Então podia ser amigo de Deus e podia ser rico. Podia ser espiritual e podia ser rico. A mesma coisa aconteceu com Isaac, a mesma coisa aconteceu com Jacó. E quando você vai ver a descrição na Bíblia inteira, Deus vai falar lá no pacto que ele fez com os judeus, que se eles fossem obedientes e guardassem os mandamentos, Deus abençoaria os seus campos, as suas colheitas, seriam benditos ao entrar, benditos ao sair. Eles emprestariam, não tomariam emprestado, eles seriam cabeça e não cauda. Deus disse: os seus inimigos virão por um caminho, fugirão por 7 caminhos. Se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vou vos abençoar. E foi essa aliança que Deus fez com o povo de Israel, e eles celebravam festas, e eles viviam em alegria, eles tinham jejuns, eles passaram por provas. O evangelho da prosperidade, como assim comumente eles dizem, é você somente dar os benefícios sem apresentar os sacrifícios. É você oferecer uma vida fácil de pessoas hedonistas que podem viver no pecado e no erro, sem o comprometimento com os valores cristãos, e mesmo assim dizer que você pode ser abençoado. Nós não estamos aqui falando isso para você. Nós estamos falando que nós temos uma aliança com Deus, vamos cumprir nossa parte, e a parte de Deus Ele vai cumprir. Foi a partir do 4º século que os cristãos se distanciaram do material e se juntaram a monastérios, fizeram votos de pobreza, castidade e de obediência. Então nós vimos a substituição da fé pela filosofia grega. E nós precisamos nos mover agora de uma mentalidade grega para uma mentalidade judaica. Para o Antigo Testamento, a vida é uma celebração. Deus prometeu a Israel que se eles guardassem a aliança, iria abençoar seus negócios, seu gado, suas colheitas. E disse o profeta Isaías: se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Se quiserdes me ouvirdes, vocês comerão o melhor dessa terra. Então no Novo Testamento nós temos Paulo dizendo: tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus, e todas as coisas existem por causa de vocês. Então a big picture, a grande fotografia das Escrituras, é o domínio do homem sobre a terra. O homem não é um mendigo que deveria viver arrastando, o homem é um rei, que deve ocupar as regiões celestiais nos lugares dos principados e potestades. É muito para alguns. Mas existe algo importante. Nas Escrituras, a pobreza deveria ser eliminada radicalmente. Uma afirmação radical aparece em Deuteronômio 15: para que entre ti não haja pobre. Só esse verso: não haja pobre no meio de vocês. É o que a Bíblia diz. Como isso podia acontecer? Israel deveria desenvolver responsabilidade social. Eles deveriam trabalhar para que não houvesse nenhum pobre no meio deles. Isso não iria acontecer por meio do socialismo, mas por meio de consciência social. Eu estava falando ali em cima agora, que quanto mais o governo tributa as pessoas, e quanto mais o governo se torna o gestor e o distribuidor ou redistribuidor de riqueza, menos generosas as pessoas são, e mais pobres, porque o socialismo conseguiu dividir igualmente a miséria para todo mundo. A China é incrivelmente comunista e capitalista, porque comunismo é forma de governo e socialismo é sistema econômico. Eles abandonaram o socialismo, vivem o comunismo e adotaram um capitalismo de Estado. Quantos estão comigo aqui me entendendo hoje? E como foi dito aqui na palavra de oferta, Deus não pegou ali os talentos ou as minas e distribuiu igualmente,
3.33333 para 1, 3.33333 para um, 3.33333 para outro. Não, Deus distribuiu 1 mina, 2 minas, 5 minas, 1 talento, 5 talentos, 10 talentos, deu para cada um de acordo com a capacidade. E eu vim aqui nesse dia 1º de agosto declarar que Deus vai aumentar a sua capacidade e vai te dar uma mordomia maior das coisas, vai te abençoar de tal maneira e depois vai vir prestar conta do que te deu. Quantos estão felizes com isso, em nome de Jesus? Eu sei que essa palavra rema para muita gente. Tem gente que pegou essa palavra aqui hoje. Eu peguei. Então, a comunidade judaica deveria evitar a pobreza ao seu redor. Por quê? A pobreza tem filhas bastardas, roubos, assassinatos. Quando não fazemos nada a respeito da miséria, ela vem bater na nossa porta. São nos rincões de miséria que traficantes fazem seus discípulos. Terroristas recrutam seus homens bomba. É quando essas pessoas não têm opção, simplesmente elas caem na mão para virar um trombadinha, um aviãozinho. Se a casa do seu vizinho está pegando fogo, a sua casa corre perigo. É um ditado judaico. A mensagem de Jeremias para os que estavam cativos na Babilônia foi: procurai a paz da cidade, porque na sua paz vocês terão paz. Eles foram desterrados para a Babilônia e Jeremias está dizendo: olha, vocês têm que trabalhar na cidade para que tudo ocorra bem. Vocês têm que ser cidadãos, vocês têm que votar certo. Lá não tinha votação, aqui tem. Vocês têm que fazer a coisa direitinho. Vocês têm que casar e dar os seus filhos em casamento, plantar vinhas, plantar figueiras, plantar oliveiras, comer do seu fruto, edificar casas. Os judeus têm uma máxima: nada é bom para nós se não for bom também para os outros. A infelicidade dos outros é a infelicidade de todos. E o mais importante não é o que você recebe, mas o que você transmite. Você será avaliado com base nos seus filhos e não nos seus pais. Você é medido não pelo que você tem, mas por quanto você dá. Sua prosperidade é medida pelo quanto você dá. Então na Bíblia, parte da colheita era destinada aos pobres. Eu preguei essa mensagem sobre Ruth e Boaz. E toda empresa deveria ter consciência social. Já viu aquele slogan publicitário? Se você não pode fazer tudo, faça tudo que você puder. Cada um de nós deveria fazer a nossa parte, porque os ricos são o elevador social de uma sociedade, de uma nação. E eu não estou falando aqui sobre o capitalismo cowboy, ou o capitalismo da avareza, de qualquer coisa por mais alguns centavos de lucro. Não, eu estou falando de um livre mercado que surgiu a partir de uma visão cristã de mundo, onde as pessoas se tornaram generosas e enriqueceram porque trabalhavam muito e não tinham com que gastar o seu dinheiro com luxúrias ou prostituição e boates e inferninhos. Eu li o livro do Max Weber 2 vezes e na terceira vez fiz anotações e o resumi: a ética protestante e o espírito do capitalismo. Existe uma parte em que ele fala de John Wesley falando aos metodistas acerca da riqueza, porque eles estavam ficando ricos, porque trabalhavam 14 horas por dia, chegavam em casa, tinha só sua esposa e seus filhos, não estavam gastando seu dinheiro com outras coisas, estavam acumulando riqueza. E o Wesley diz: ganhe tudo que você puder ganhar, economize tudo que você puder economizar e dê tudo que você puder doar. Essa é a chave para você não viver em avareza. Quantos estão comigo aqui hoje? Naquelas 7 nações que estavam na terra prometida, um deles é o cananeu.
e o cananeu foi o que mais me deu trabalho para eu entender qual era o significado da origem, da etimologia da palavra. E eu descobri que cananeu significa aquele que puxa para baixo, ou seja, avareza, apego à prata. Jesus disse que a vida de um homem não consiste nos muitos bens que ele possui. No livro Os Judeus, o Mundo e o Dinheiro, Jacques Attali vai falar que o sistema monetário nasceu justamente ali, no Império Lídio, onde a gente estava, lá em Sardes, na Turquia. Quantos estavam comigo lá? Ninguém. Você estava lá. Porque eles fizeram a transição do escambo, da troca de materiais, pela moeda. Eles inventaram o sistema monetário. E nesse livro ele vai dizer que os judeus se tornaram banqueiros, corretores, ourives, porque eles foram proibidos de trabalhar em outros ofícios. Em A Ética dos Pais, uma coletânea de pensamentos judaicos, diz que quando não há farinha, não há Torá, não há lei sem Torá, sem farinha. Então, percebam o mundo, onde existem judeus, eles estão fazendo dinheiro. Eles são 2% da população americana e eles mandam em quase tudo. Por que razão? Uma mentalidade que não aceita a pobreza como parte de um legado, porque não existe nobreza na pobreza. Diga para o seu irmão, dá um silêncio aqui. E Jesus disse: os pobres sempre tendes convosco, e é papel de cada um que prospera. Olhe para mim outra vez, eu vou falar uma coisa impactante. Você não pode ajudar o pobre sendo pobre. E é papel de quem prospera lidar com esse grande gap, essa grande tragédia social da fome, da miséria. Onde você vê os judeus, eles estão fazendo dinheiro, e os que chegam pobres a uma região são assistidos por outros judeus por meio de uma política de capital de giro que eles têm. Os empréstimos são parte de uma cultura que eles possuem como nação, como povo, na verdade. E o foco dos empréstimos era sempre financiar pequenos negócios, tornando-os capazes de se autossustentar. Não era uma política de dar às pessoas comida ou algum dinheiro, mas financiar um projeto inteligente de tirar a pessoa da miséria. Quantos estão comigo aqui hoje? Tornando-os capazes de se autossustentar. E o objetivo era capacitação econômica e dívida nacional zero, porque a dívida pessoal enfraquece a estabilidade de uma nação. Quando você tem as pessoas endividadas, elas são escravas. A Bíblia diz que alguém que está em dívida é um escravo. E eu vim aqui hoje, nesse dia 1º de agosto, para declarar a libertação da escravidão na sua vida. Eu vim aqui hoje ministrar a você, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, a libertação das dívidas. Você não vai tomar emprestado, você não vai viver sendo cobrado, você não vai viver pagando dívidas absurdas e juros absurdos e pagando coisas atrasadas. Deus vai alinhar os seus tempos, vai quebrar o cativeiro da dívida na sua vida e vai abençoar você para que você empreste, em nome de Jesus, amém. Os antigos mercadores judeus diziam assim: que Deus vos inspire ideias de sucesso. Diga isso para o seu irmão. Quantos querem ter uma ideia de sucesso aqui? Quantos querem dormir essa noite e acordar com uma ideia e falar assim: uau! Eu não sei se vai ser essa noite ou se vai ser outra noite, mas Deus vai visitar você com insights, com princípios, com ideias. Quantos estão aqui felizes por isso? Agora, entenda, na história das minas ou dos talentos, existe uma cobrança do que foi dado. No pensamento judaico, a riqueza não é uma recompensa, ela é um encargo.
o que tem bens deve assumir mais responsabilidades na gestão do mundo. Obviamente que não é se tornando um engenheiro social, como alguns judeus estão fazendo hoje, né? Trilionários, querendo patrocinar a indústria do aborto, porque acham que a população tem muita gente, enfim, não é a mensagem. Mas a mensagem é: ser rico não é resultado de favor divino, mas de dever divino. De tornar-se útil. Eu tenho falado para algumas pessoas ricas que eu conheço, falando: olha, nós precisamos gastar o seu dinheiro. A gente tem que arrumar um jeito de gastar. Você não pode morrer rico desse jeito, porque vai dar ruim para você demais. É engraçado porque na história, né, o Andrew Carnegie, que era o cara da siderurgia americana, que era um dos caras mais ricos da sua época, ele começou a fazer doação e teve uma época nos Estados Unidos que a filantropia foi uma coisa tão poderosa. O Rockefeller ganhava tanto dinheiro que ele não conseguia doar, gastar o tanto que ele ganhava, tanto dinheiro que ele ganhava. Eles começaram a ter uma consciência de que ficar com aquele dinheiro todo não fazia sentido. Só que a Fundação Rockefeller se tornou também uma fundação de engenharia social, que não está legal essa coisa. Mas voltando ao assunto, sua riqueza lhe confere uma missão no mundo. Então você precisa saber administrar o seu dinheiro antes, para que Deus te dê uma porção maior ainda esse semestre. Olha para o seu irmão e diga: ainda esse semestre. Eu estou sentindo uma palavra de ainda esse mês, mas não é para todo mundo. Então, diga para o seu irmão: Deus te inspira ideias de sucesso. Diga para o outro irmão do outro lado. Diga para você, JB, Deus te inspira ideias de sucesso. Então, ser rico é apenas um meio de servir a Deus, de fazer o bem, e não um fim em si mesmo. Não é para se ostentar, para se achar melhor, para se vangloriar, para esnobar, para se glorificar. Então, recomenda-se fazer fortuna, pois um homem rico é preservado da tentação de roubar, pode mais facilmente estudar e, sobretudo, dar. O Evangelho de Jesus alimentou uma revolução econômica. Eu estou gravando um documentário agora sobre como que o Evangelho mudou o mundo, especialmente pelos idos do século XVI na Reforma Protestante, e desenvolveu riqueza nas nações. Veja o IDH das grandes nações. Obviamente que a gente está num outro turno agora, por conta de todo o progressismo, a visão de Atenas, que está invadindo a cultura. Mas as grandes nações do mundo pegaram princípios da Bíblia e aplicaram na sua economia. Como eu disse, a palavra de Deus é teonômica, e teonomia é a lei de Deus, teonomia, nomia lei, teo a lei. E ela funciona em qualquer aspecto. A Bíblia fala sobre juros, juros baixos, baixíssimos. Fala isso lá para o a Bíblia fala sobre impostos, que você não deveria esgoelar a sociedade com impostos altos. A Bíblia é cheia de princípios econômicos. Eu acabei de falar sobre como lidar com o pobre. A consciência social de pessoas que prosperaram deve ser voltada para aqueles necessitados. Mas não é pregar que nós temos que ser pobres para ser cristãos, miseráveis para ser humildes. Não, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Quantos estão comigo aqui hoje, em nome de Jesus? Então, o Evangelho alimentou essa revolução, ao mesmo tempo que Paulo e Calvino
O apóstolo Paulo e Calvino pregavam uma cultura de trabalho duro. Paulo dizia: quem não trabalha não coma. Se alguém que pudesse trabalhar na Genebra do século XVI de Calvino não trabalhasse, era expulso da cidade. Obviamente, se tivesse uma doença, uma impossibilidade física, era cuidado pela sociedade. Mas se pudesse trabalhar e não trabalhava, vai morar em outra cidade. Quantos querem ser prefeito aqui de Brasília? Oh, não tem prefeito. Então, o que a Bíblia fala sobre pobreza? Dr. Maios ensinava para a gente, usando Provérbios 22, verso 2. O rico e o pobre se encontraram. Deus fez tanto a um como ao outro. O que quer dizer isso? Eles têm a mesma condição de despontar. Alguns falam assim: mas eu nasci numa condição inferior. Então olhem para tanto de gente que tem aqui, que superou tantas barreiras, que estavam lá na periferia, que venceu grandes obstáculos para chegar até aqui. Eles depõem contra aqueles que estão se vitimizando e dizendo que não tiveram oportunidades. E eles não precisaram de ajuda governamental para construir o que construíram. E eu posso apontar aqui dezenas, se não centenas de pessoas que viveram essa realidade. Quantos estão comigo aqui? Me ajuda aí. É porque tem uma parte da política aí que precisa, que você precise deles para poder se manter no poder. Então a Bíblia fala que a pobreza é uma maldição. Vamos ler isso aqui. Muito contracultural isso aqui. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim com fome e sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará a ti, sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te haja destruído. A Bíblia fala sobre ter céu de bronze e terra de ferro. O inimigo teve sucesso em inculcar essa mentalidade miserável nas igrejas. As pessoas veem prosperidade e se escandalizam. Elas veem riqueza e acham que é uma coisa assim ruim de se ver. É o espírito de Judas Iscariotes, desperdício. Então se prepara, porque a gente vai ter um tempo nessa cidade aqui, todo mundo fala assim: uau, 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 uau. Quem não está batendo palma aí, está não sei não, estou preocupado com você. Se baixou aí o espírito dos cariotes. Piedade para muitos está relacionada à pobreza. E o espírito de miséria não é simplesmente uma doença, mas um espírito maligno que tem que ser expulso. Todos nós somos capazes de produzir riqueza. E no hebraico, a palavra pobre não quer dizer não ter. Quer dizer não produzir, é não pegar o talento, lembra da mensagem? O talento e multiplicá-lo. Deus fala para Moisés: o que você tem nas mãos? Vai lá com o que você tem e fere o Egito. É aquela vara mesmo. O que Sansão tem na mão? Uma queixada de jumento. É uma arma de guerra. O que Davi tem na mão? Uma harpa. E depois 5 pedras lisas de ribeiro. E depois ele tem a espada de Golias. E depois ele tem um exército. Segundo a Bíblia, você tem que pegar o que recebeu e multiplicar, transformar o que você tem naquilo que você precisa. Porque o que você precisa já está nas suas mãos. Você tem que multiplicar, o seu futuro está nas suas mãos. Então para de se lamentar, dizer que você não tem oportunidade. Você tem que se levantar de madrugada, fazer o jejum de 21 dias de Daniel, e mexer com as placas tectônicas do céu que estão oprimindo você, essa entidade que quer manter você na posição onde você está. Mas eu vim aqui para anunciar que essas amarras vão ser quebradas, que esses grilhões vão ser destruídos, e que você vai romper sim, você vai crescer. Deus vai restituir para você no mínimo o dobro. Então, existe um sofisma na igreja. Deus não nos promete prosperidade, somente suficiência. O quê?
Que Bíblia você está lendo? Sinto dizer que o espaço do inimigo na sua vida é do tamanho da sua ignorância. O ignorante diz: tudo o que eu quero é o suficiente para pagar minhas contas. Mas na verdade você não deveria querer o suficiente a fim de pagar somente suas contas, mas pagar a conta dos outros. Paulo diz: o que roubava, não roube mais, antes trabalhe, para que tenha para si e para os outros. Diga para o seu irmão: para si e para os outros. Eu estou escandalizando muita gente aqui. Olha, o sofisma na sua cabeça, essa mentalidade, está dando estralo na sua cabeça. Ou você vai sair daqui convertido, ou você vai sair daqui desviado de vez. E Paulo diz mais: para que tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. É muito radical isso. Está dizendo, ter sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, para que muitas glórias sejam dadas a Deus por vossa causa. O meu cálice transborda, diz a Bíblia. Salmo 35, verso 27. E digam sempre: glorificado seja o Senhor que se... Mostra esse versículo para mim, Salmo 35, verso 27, é só para o pessoal, 27, irmão. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Está orando por aqueles que são parceiros. E agora digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo JB. Me ajuda aí, faz alguma coisa, vamos ver, sai da letargia. Você vai ficar desse jeito aí, você não vai sair daqui sem nada, porque você fica aí com essa linguagem corporal morta, você acha que você veio aqui para participar. Não dá, irmão, não é assim, tem que receber, tem que se colocar na posição, tem que reagir à mensagem. Sacode o irmão do lado aí. Diga para o seu irmão: a propósito, vou pagar seu jantar hoje. Segundo a Mishnah, o Estado do Direito Judaico apregoa. Olha só, isso aqui é brabo. Presta atenção. Ame a Deus com todas as suas riquezas. Tem gente que eu conheço um bocado de gente aqui que veio aqui quebrado, moído, acabado, começou a prosperar. Pensou que era sobre ele. Como o coração muda. Eu li uma frase hoje: o dinheiro, ele não mostra quem as pessoas são, ele desmascara. O dinheiro desmascara as pessoas. Quando o sujeito recebe muito, ele muda. Aí compra uma chácara ali no domingo de manhã, a gente pensa: cadê você? Não, estou na chácara. Comprou chácara, irmão? Não vem mais na igreja. Eu vi gente desviar, divorciar. Gente, eu estou nessa estrada há mais de 30 anos. Eu já vi gente se afogar nas bênçãos. Se afogou, morreu. E o pior de tudo é que quando começa essa curva, o algoritmo muda e vai voltar para o mesmo estado que estava antes. Espera um pouquinho para você ver. Deus deu a terra aos homens para que eles façam a terra produtiva e a tornem seu patrimônio comum. Então o rico não deve se desculpar por ser rico.
Uma palavra para você. Quando você tem que se desculpar para alguém que você está prosperando, você está do lado da pessoa errada. Ah, desculpa aí. Deus me abençoou. O que uma pessoa que prospera deve fazer é inspirar outras pessoas. Você sobe tão alto que as pessoas vão dizer: vamos junto, vamos lá, vamos, pega o vácuo e vamos na cola. Então, se alguém prosperou perto de você, fala assim: estou atrás de você, hein? Estou atrás de você, estou pertinho. No livro Abundância, do Peter Diamandis e do Steve Kotler, ele declara que nosso problema nunca foi escassez, apenas acesso. Tem gente que acha que o planeta está morrendo. Essa é uma visão distorcida da realidade. Com essa visão é que os engenheiros sociais estão fazendo toda essa loucura. Gente, engenharia social existe e não é teoria da conspiração. Mas é porque eles têm uma visão de pobreza. Veja alguém que foi criado na pobreza e que tem a primeira oportunidade de ver a abundância. Então ele vê aquele tanto de comida, ele vai comer até, é que nem alguém que entra na churrascaria e diz: hoje eles vão se arrepender de ter me deixado entrar aqui. Aí tem gente que vai para a festa de aniversário, leva uma bolsinha, pega as coxinhas. Meu Deus do céu. Eu vou dar 2 exemplos rápidos para você sobre como a gente vive num universo de abundância. Primeiro, a água. Eu vivendo no planeta água. Eu vi uma foto do planeta Terra lá de cima do Oceano Pacífico. É quase metade do planeta. É incrível como tem água nesse planeta. E o mais incrível é que as pessoas ainda têm sede, porque não tem água tratada, porque não tem água dessalinizada, porque ainda está bebendo água. A maioria das infecções que acontecem nos países pobres é por conta de água, não é por conta de comida. Israel que desenvolveu uma tecnologia incrível para tratar água. Eu estava esses dias na embaixada aqui com um amigo meu, que é o adido para essa parte de agronomia e de agricultura, e eles estão oferecendo máquinas para limpar a água dos rios do Brasil e torná-la potável para as populações ribeirinhas, enfim, etc. Israel hoje, eles reaproveitam mais de 85% de toda a água que eles usam. O segundo país é a Espanha com 22%, e o terceiro é os Estados Unidos com 19%. E o Brasil, nem sei. Então, nós temos muita água, não temos pouca água. O problema é que a gente não tem tecnologia, e tem a tecnologia, mas a gente não usa, porque tem aí uma oligarquia que quer monopolizar, carteirizar e impedir com que as pessoas, com que esses recursos cheguem às populações. Quantos querem ser o presidente do Brasil aqui? O segundo recurso abundante é a energia. Energia solar. Você sabe quantas vezes a gente recebe energia? 500 vezes mais do que a gente precisa num ano. Nós recebemos numa hora, 1 hora de exposição ao sol, o suficiente para abastecer todas as nossas cidades durante um ano inteiro. 1 hora, um ano inteiro. Ou seja, nós temos abundância, só precisamos de baterias para poder capturar essa energia e fazer com que ela seja utilizada em benefício de todos nós. A tecnologia vai acabar com a miséria. Quando você faz o que a gente chama de backcasting é enxergar o futuro e trazer o futuro para cá, é ver o futuro e construí-lo. É isso que está lá em Apocalipse 21, verso 10, a nova cidade, a Jerusalém. É isso que está lá em Isaías 65. O futuro, segundo a Bíblia, não é Mad Max. Não, veja Isaías 65 e leia o futuro. Está lá, cada um se assentando debaixo da sua vide. Como diz Gênesis 49, os seus olhos serão brancos como leite.
os seus dentes serão brancos como leite e os seus olhos vermelhos como vinho. E todos prósperos e bem-sucedidos. O futuro é de uma humanidade. O futuro da humanidade é grandioso, é poderoso. Porque o Deus dos céus não tem problema com recursos, com finanças. Veja o universo que Ele criou. O Steve Kotler é bem maluco, né? Tem umas coisas lá que não dá para ensinar embaixo, mas tem umas coisas interessantes. Diz que a gente pode explorar as riquezas que existem lá fora. Que a gente teria condições de fazer isso. Nós somos a humanidade, a nossa natureza é voar. E Deus nos fez próximos, Deus nos fez reis. Todos nós somos reis. Nós não somos mendigos no palácio. Nós somos filhos de um grande Deus que criou um universo extraordinário. Existem 20 momentos Gutenberg que estão acontecendo hoje. A gente tem dois problemas só nesse planeta hoje, que são as grandes corporações, os metacapitalistas, que são podres de rico, que não querem mais ter livre concorrência, que não querem mais disputar o mercado, eles querem cartelizar tudo. E o Leviatã, o tal do Estado, que fica aí amarrando tudo. Veja a Venezuela, se não é o Leviatã que atrapalha a prosperidade do povo. Oh, Deus abençoa a Venezuela. Derruba esse poder que está na Venezuela, oprimindo esse povo. Levante suas mãos hoje comigo. Derruba esse poder que está na Venezuela, oprimindo aquele povo. Liberta aquela nação, Senhor, em nome de Jesus. Quantos? Eu tenho que terminar. E eu nem comecei a pregar. Eu podia fazer isso aqui a noite toda. Então anuncia aí na internet, a vigília começou. Não. Sabe, nós estamos mudando radicalmente, o mundo está mudando da fisicalidade para a digitalização. E a lei de Moore aponta a dobra da tecnologia a cada 18 meses. Estamos falando agora de computadores quânticos. E novos problemas exigem novos empregos. E nós teremos uma mudança na categoria de empregos. E você precisa se reinventar. A inteligência artificial é assustadora. Biotecnologia, nanotecnologia, terapia de sequenciamento genético. Vai lá em Isaías 65, o homem que morrer com 100 anos, vai falar, morreu tão novo, coitado. Está lá, Isaías 65. Esse é o futuro. O futuro é incrível, como diz o novo livro do Peter Diamandis. O futuro é melhor do que você imagina. Mas no meio dessa estrada até lá, meu irmão, tem muita besta, anticristo, falso profeta, progressista. Eu não falei nada. Aí as pessoas dizem, o mal está ficando mais mal, e o bem mais elevado. Está ficando cada vez pior, está ficando cada vez melhor. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre nós está nascendo a glória resplandecente do Senhor, e as nações caminharão para a luz que te nasceu. Para os reformadores, trabalhar é adorar. É por isso que até hoje na Suíça eles fazem chocolates, fazem relógios com tanta excelência, porque eles aprenderam originalmente lá atrás, 5 séculos atrás, a fazer coisas para Deus. Então eu vou construir algo, eu vou tocar piano, eu vou limpar o chão, eu vou ser o porteiro, eu vou ser o pastor, eu vou preparar minha mensagem, eu vou cantar no louvor. Então eu vou fazer o máximo que eu puder fazer, o melhor que eu conseguir fazer, eu vou fazer conforme todas as minhas forças, eu vou fazer o melhor que eu puder, porque a excelência não tem concorrência. Eles falaram, nós estamos fazendo para Deus, como disse Paulo aos Efésios, quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ei, você trabalha para alguém, trabalha como se fosse para Jesus, diz a Bíblia ali, ó.
Você tem que trabalhar como se fosse para Jesus. Mas ele é um autocrata endemoniado, ímpio. Profetiza que ele vai ser que ele é um pré-crente. Profetiza que ele vai se converter. Ora em jejum por essa pessoa. Depois Deus tira ele de lá e coloca você no lugar dele. Tem gente que já está fazendo cara feia, tortando a cara para mim ali. Meu Deus do céu. Não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Certo de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do JB, do patrão. De quem? Então diga para o seu irmão, Deus tem uma recompensa para você. Nós estamos no mês da recompensa. Agosto é o mês da recompensa. Se você está fazendo para o Senhor, você vai ver a recompensa do Senhor chegar na sua vida. Me ajuda aí, faz alguma coisa. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Receberá outra vez do Senhor. Gente, eu tenho um esboço aqui para a noite toda. Agora eu ia começar a segunda parte da mensagem, que era o tema: transferência de riquezas, criação de riquezas, restituição de riquezas. Deus tem uma recompensa para a comunidade das nações. A gente penou esses tempos aí, não foi? O salmista diz assim: faze-nos ver o bem pelo mal com que fomos afligidos. Confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Olha para o seu irmão assim, com um olhar de profeta. Eu não sei o que é olhar de profeta, mas diga para ele assim: Deus está colocando a mão dele na sua mão. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que isso significa? Você vai fazer algo. Vem aqui, Júnior Mendes. Você vai fazer algo. Vem aqui. Põe a sua mão aqui. Você vai fazer algo. Põe a mão aqui, põe a mão. E Deus vai colocar a mão e vai fazer com você. Deus vai fazer com você o que você está fazendo. Ele vai ganhar dinheiro com você. Ele vai fazer você chegar onde você precisa. Ele vai colocar as mãos dele nas suas mãos. E o que você for fazer, Ele vai fazer com você. Deus é com você. Deus é com você no seu casamento. Deus é com você essa noite para dormir. Você que está tomando remédio, está vivendo tribulações e pesadelos, vai virar. Você está no ponto de virada. E por que eu estou feliz desse jeito? Por que eu estou alegre desse jeito? Linguagem corporal. Isso é jejum, que você está há 10 dias sem comer, não é possível. Essa cara com esse olho fundo, é jejum, né? É jejum. Linguagem corporal. Parabéns, parabéns. Nós somos uma comunidade apostólica e nós vamos comissionar você hoje. Pai, hoje eu quero te agradecer. Nós estamos desmascarando o espírito da miséria aqui hoje. Nós amamos todas as pessoas pobres, Senhor, desse mundo, e queremos poder ajudá-las. E para isso, nos dá recursos, meios para criar plataformas, ecossistemas, ações sociais, prédios, edifícios, escolas, universidades, tecnologias. Ajuda-nos, Senhor, a ser a resposta que muita gente precisa. Faze-nos os instrumentos para transformar o mundo no mundo que o Senhor deseja. Queremos alcançar esse futuro que a Tua Palavra mostra. Essa glória. Como diz Isaías,
As tuas portas estarão abertas continuamente, para que sejam trazidas as riquezas das nações e com elas conduzidas os seus reis. Há novas pessoas ricas sendo geradas aqui essa noite. Eclesiastes fala sobre o dom de adquirir riquezas. Deus está tirando o anel de alguém e colocando no seu dedo. Deus está colocando uma capa nova sobre você. Há uma restituição acontecendo na sua família e há uma transferência de recursos. Há coisas que estavam sobre outras pessoas que Deus hoje está redirecionando para alguns que estão aqui. Você vai prosperar, mas lembre-se que a prosperidade é uma responsabilidade, é um encargo, e você deve ter o dever divino de usar o que Deus está te entregando para servir a sua geração, para servir os seus irmãos. Eu quero hoje liberar essa transferência daqueles que foram infiéis com os seus recursos para os membros dessa comunidade, para os líderes dessa comunidade, para aqueles que querem fazer alguma coisa incrível no mundo em benefício de tantos que precisam. Nós liberamos hoje esse manto. Receba essa capa, receba esse poder, receba essa unção, receba essa comissão apostólica. Nós estamos liberando finanças apostólicas, nós estamos liberando a autoridade apostólica. Como o povo que saiu do Egito com grandes riquezas, escravos fugiram ricos. Como diz a Bíblia, que Deus derramou sobre eles uma transferência poderosa de recursos. Como diz Deuteronômio, o Senhor te dá força para adquirir riquezas, para produzir riquezas. Lembrarás do Senhor teu Deus para confirmar a sua aliança. Como diz a Bíblia, era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Como diz a Bíblia, que ele distribuiu talentos, e ele está distribuindo talentos aqui hoje. Ele está distribuindo minas aqui hoje. Ele está dizendo, como disse a Abraão: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Comunidade das nações, hoje nós liberamos a abundância, que no grego é perizou, que significa superabundância, o suficiente, mais fartura de sobra ou mais além. Que Deus te dê ideias de sucesso, e que haja recuperação do que foi perdido, do que foi roubado, da fraude, da trapaça, das perdas, dos prejuízos. E eu declaro Josué 24, verso 13: eu vos dou a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitarão nelas, comerão as suas vinhas, os seus olivais que não plantastes. Estão vindo de longe os camelos, os dromedários de Midian e de Efá, trazendo ouro e incenso. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela tua fidelidade. Abraça o irmão do seu lado. Eu estou encerrando. Ministre a ele uma palavra de confirmação. Diga para ele: eu estou de acordo com tudo o que Deus tem para você esse mês. Eu estou de acordo com tudo o que Deus tem para você esse semestre. Eu estou de acordo com todas as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu estou de acordo com todas as promessas que Deus tem para cumprir. Ele vai abalar os céus outra vez, Ele vai abalar a terra outra vez, para que as coisas inabaláveis permaneçam de pé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima noite.